para todos vocês que estão aí ligados nesta nova live de toda segunda-feira às 20 horas. Temos sempre aqui este encontro marcado, uma live na segunda-feira às 20 horas. Começa às 20, termina antes de começar o Jornal Nacional. Isso eu garanto para vocês. Nós vamos falar hoje um assunto que é um assunto difícil, um assunto que causa dificuldades nas administrações municipais, que é a concessão de serviço público, quando a administração outorga a terceiros a realização de alguns serviços que seriam dela, que seriam de responsabilidade dela, a administração. O principal desse serviço, que a gente quer fazer um foco nele, é a concessão de linhas de ônibus. Por que nós vamos abordar este assunto hoje? Primeiro motivo é que nós temos visto nos últimos meses uma série de dificuldades do gestor, especialmente do gestor municipal, com a questão do transporte urbano, do transporte público urbano. Haja vista o crescimento desenfreado dos aplicativos. Os aplicativos eles substituem o serviço de táxi. O táxi é um serviço dentre os que são concedidos pela administração pública. E os aplicativos só cresceram, só vieram a tomar a grandiosidade que tomaram, porque o serviço público não é eficiente como deveria ser. Se a gente tem um serviço público de transporte eficiente, de qualidade, obviamente que não se cresceriam outros em torno dele, como o caso do aplicativo. Então a administração ela tem dificuldades em realização da concessão, e isso por uma série e inúmeros motivos que a administração tem essas dificuldades. Os tribunais chegaram a uma situação que eles visualizaram que as administrações criam dificuldades na própria implementação das licitações, para que se beneficie dessa própria dificuldade. Os tribunais estão entendendo isso hoje. Então a tendência é que os tribunais exijam e apresentem cada vez mais novas exigências para que os editais sejam perfeitos. Eu li recentemente uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, analisando um edital de licitação para concessão de linhas urbanas de um município da região metropolitana, e que ele dizia o seguinte: o corpo instrutivo fez uma anotação no edital, na observação do tribunal, no sentido de que era necessário que se trouxesse o plano de mobilidade urbana. Aí o conselheiro discorda do corpo instrutivo com o seguinte argumento: se formos exigir o plano agora, se formos esperar que seja concluído este plano, o que vai acontecer é que vai postergar ainda mais a liberação dessa licitação. Então, é uma série de motivos que acaba que o fiscal, que quem tem responsabilidade de exercer o controle externo, é o caso do Tribunal de Contas, ele já está preocupado se a administração não está criando dificuldades exatamente para postergar por vários meses e às vezes até anos as concessões precárias. Os tribunais têm ficado muito de olho, e isso vale tanto para essa modalidade de contrato público quanto para outras modalidades, nesse item, que o administrador ele se enrola de propósito para que a licitação não saia, a licitação fique parada por algum motivo, seja parada às vezes até com ordem judicial, e mantenha-se contratos emergenciais, contratos precários, e isso não se quer. Então, o que a lei basicamente pede nesse quesito? A lei é a 12.587 de 2012, até uma lei bem recente, não é uma lei antiga. O que a lei pede? Pede o que a população quer, que é um serviço de transporte eficiente, de qualidade e com tarifas baixas. Para se chegar a isso é necessário que se faça a licitação. E a licitação hoje, do artigo 9 da lei 12.587, é a licitação do menor preço. Então a licitação ela pode ser das mais diversas modalidades, mas a ênfase maior, o peso maior, segundo a lei 12.587,
de 2012, segundo o artigo 9º dessa lei, tem que ser no menor preço. As administrações, elas se enrolam nesses processos, primeiro que o mercado é muito restrito e as empresas, elas têm dificuldade hoje de se mover, de sair de um município e se instalar em outro, como se vivessem em uma eterna amizade de uma empresa com a outra. Então, dificilmente você, numa licitação dessa, você consegue vários postulantes, com exceção daqueles municípios das regiões metropolitanas. Mas e aí entra uma outra questão que é às vezes imposto nesses editais, que é a questão de se fazer vários lotes juntos numa mesma licitação, para que só grandes empresas que consigam atender aquela área toda possam participar da licitação. Os tribunais estão de olho nisso. Então não adianta as administrações postergarem essas licitações, porque elas pagarão por isso. Vocês podem ter certeza disso. As dificuldades são, em primeiro lugar, dificuldades operacionais. Nós vamos falar primeiro dessas dificuldades operacionais. Para se fazer uma licitação dessa, geralmente o gestor municipal não dispõe de pessoal técnico capaz de atender o termo de referência, o projeto básico de uma licitação desse porte. A maioria das administrações precisam se valer de técnicos externos que não pertencem ao seu corpo para elaborar uma licitação dessa. São vários planos, tanto em relação ao plano viário de mobilidade do município, da área onde os ônibus vão circular, tanto a questão tarifária, como se chegar ao preço dessa licitação, baseado em que vai se chegar ao preço dessa licitação. Então, esses planos, eles já são complexos por si só. É a maior dificuldade, é a maior entrave. Mas existem várias empresas, existem várias fundações, existem vários prestadores de serviço nesse mercado, especialistas nisso, que só fazem isso, que podem atender qualquer prefeitura, de qualquer porte. Existem especialistas em trânsito urbano, vários no Brasil. Então a primeira questão é operacional, como elaborar os termos dos anexos que vão constar dessa licitação. Não é uma licitação simples, não é uma licitação para ser feita ao arrepio das normas exigidas em lei. Então, a primeira dificuldade é operacional. Para preparar os planos, os planos são exigidos, os municípios precisam preparar, precisam ter isso em mãos para se levar adiante uma licitação dessa. A segunda dificuldade é a dificuldade jurídica, de se implementar a ampla participação da população, a ampla divulgação, garantir essa isonomia. Nesse mesmo exemplo do edital que nós analisamos recentemente aqui do Rio de Janeiro, nós vimos que se exigia, por exemplo, que a garagem da empresa fosse na área territorial daquele município. Isso aí já é uma coisa de um direcionamento. Porque a empresa, para ela participar, você não pode exigir da empresa para participar de uma licitação que ela cumpra certos requisitos que só serão exigidos naquela licitação. Como, por exemplo, ter uma garagem no município. Então, se a empresa não tem sede no município, dificilmente ela vai ter uma garagem naquele município. Então, as administrações preparam editais com esse tipo de exigência para que esses editais sejam, muitas vezes, suspenso por ordem judicial, seja suspenso por ordem dos tribunais de contas. Então, o apoio jurídico de qualidade é imprescindível para que esses editais funcionem. Então, existem pessoas especializadas no Brasil, existem consultores especializados no Brasil, as universidades dispõem de técnicos gabaritados para que seja preparado esse tipo de material, do ponto de vista operacional. Operacional que eu divido na questão da mobilidade urbana, na questão urbana de como vai se situar, como vão circular os veículos daquela concessão, e as dificuldades de ordem tarifária também para se chegar ao valor nos editais. Então esses daí seriam os dois parâmetros. O terceiro é em relação ao mercado restrito que eu disse. As empresas de um município não se interessam em participar das licitações do outro município. Então você tem grandes dificuldades. E a questão tarifária também. Eu recentemente conversei com um advogado de uma empresa de ônibus
do interior do estado de São Paulo, ele me dizia o seguinte: a tarifa é tão insignificante que a empresa não tem mais interesse em participar. Às vezes, nem a empresa que já presta esse serviço, ela tem interesse em participar. E muitas das vezes a gente vê que se faz política partidária, política eleitoral, utilizando das tarifas públicas, das tarifas de ônibus. O político quer ganhar uma certa popularidade, ele vai lá e mexe na tarifa pública, ele sabe que diretamente ele está lidando com o trabalhador. Mas isso é um risco de acontecer o sucateamento, que já vem acontecendo, dos veículos no nosso país. Aí o que acontece? O grande problema da dificuldade dessas concessões, e até um dos motivos da gente ter vindo fazer uma live específica sobre isso, é que o transporte urbano sendo ruim, o que ele ocasiona? Ocasiona que o usuário dele foge, porque o horário, às vezes, são linhas restritas, os ônibus estão em estados ruins de conservação, não tem ar-condicionado, não tem conforto, os bancos, às vezes, estão até destruídos. Basta você entrar no Google e colocar foto de ônibus que você vai conseguir, vai ver um monte de ônibus totalmente destruído. E isso gera insatisfação para a população, mas isso às vezes é bancado pelo preço baixo da tarifa. Eu tenho certeza, senhor gestor, tenho certeza que às vezes você tem muito eleitor seu que preferia ter um ônibus de qualidade, com horários corretos, com transparência na informação das tarifas, e pagar um pouquinho mais do que sujeitar-se aos ônibus sucateados que estão ocorrendo hoje. Então, é preciso muito o gestor, o político, avaliar o que é melhor para ele. E as administrações municipais, que estão agora entrando no seu segundo ano de mandato, está na hora de se fazer esse tipo de licitação. Porque ela vai ter muito mais dificuldade quando chegar a véspera do pleito eleitoral. Nós estamos no segundo ano dos mandatos. Então, senhores prefeitos, a hora de se fazer licitação para concessão de linhas de ônibus, de transporte, de mobilidade urbana é agora. Não deixar que isso passe para depois. Então nós falamos das dificuldades operacionais que ocorrem para se preparar a licitação. Nós temos as dificuldades jurídicas de apoio para se monitorar, para se preparar essa licitação, e a restrição de mercado. Restrição de mercado, muitas vezes, como nós explicamos, se dá em face da tarifa muito baixa. E aí, o que se precisa em questões operacionais? Nós fizemos algumas anotações aqui numa colinha. Bons planos viários, você tem um plano viário de qualidade, isso, as decisões dos tribunais todas apontam nesse sentido. Você ter projetos satisfatórios, quer dizer, projetos licitatórios que são satisfatórios, que contemplem realmente a melhoria da qualidade do transporte público, um plano viário bom, um plano viário bem elaborado, apuração das alíquotas, quer dizer, você ter alíquotas reais e sempre valorizando o menor preço, quer dizer, a tarifa menor deve ser a prioridade, o peso maior nas licitações. Não está se vedando fazer licitações na técnica e preço, não há vedação. Em momento nenhum a lei veda se fazer isso, mas o entendimento hoje dos tribunais de contas é no sentido de que a licitação deve ter como balizador a tarifa menor. A tarifa menor deve ser o balizador desses preços. A lei 12.587, falando um pouquinho da questão legislativa, ela determina que incumbe ao gestor municipal, à prefeitura municipal, dos municípios brasileiros em relação ao transporte urbano, 3 requisitos, quer dizer, planejar, executar e avaliar o funcionamento, o pleno funcionamento. Esse planejamento, essa execução e essa avaliação tem que ser permanentes, não é ser feito na época da licitação e depois não se falar e não se fazer mais nisso. A política de mobilidade urbana, ela pede que as tarifas sejam eficientes, a garantir o bom funcionamento do transporte, quer dizer, a tarifa ela tem que ser condizente com a manutenção da qualidade do serviço que é prestado ao cidadão. Não adianta você ter uma tarifa muito baixa, como ocorre em alguns municípios, e você não ter a qualidade do ônibus. A tarifa talvez seja uma das questões mais difíceis desse tipo de licitação. Por quê? Porque você precisa ter uma tarifa condizente com o serviço que realmente é prestado. Não se justifica ter uma tarifa
muito baixa para distâncias grandes e ter uma tarifa muito alta para distâncias curtas. Isso precisa ser muito bem avaliado, isso só especialistas. Quer dizer, nossa primeira orientação, o nosso primeiro conselho, não tente fazer licitações de concessão de linhas de ônibus sem o apoio de especialistas. Os especialistas vão estar ao seu lado para te orientar, para preparar o material que vai ser publicado junto com essa licitação, especialmente em relação aos trajetos da mobilidade e as tarifas. O plano de mobilidade está no artigo 24 da Lei 12.587, anotei aqui para lembrar isso a vocês, para quem está preparando esse tipo de licitação, para quem está no meio de uma licitação dessa. Eu costumo dizer nos treinamentos que a gente tem apresentado sobre licitação que existem dois tipos de licitação que são muito difíceis, que o gestor tem muita dificuldade com ela. É a licitação para coleta de lixo e a outra licitação é essa licitação de transporte público urbano. E eu digo para vocês, a grande maioria dos municípios brasileiros estão hoje enfrentando dificuldades com a concessão e com a relação entre o poder que outorga a concessão e a empresa prestadora de serviço. Eu vejo que o gestor tem dificuldade de fiscalizar, o gestor tem dificuldade de acompanhar o trabalho das empresas de ônibus, isso até em municípios pequenos, quiçá em municípios maiores, em região metropolitana, onde são vários municípios a fiscalizar uma mesma linha. O exemplo ruim é o do Rio de Janeiro. A gente tem um serviço de baixa qualidade na capital do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente lá fruto do que está sendo mostrado aí agora nas televisões, os vários problemas jurídicos envolvendo a concessão. Então é importante que se tenha uma boa licitação, não só para se obter um bom preço, mas também se obter qualidade e condições de fiscalização do serviço que é prestado pelas empresas. Quer dizer, você precisa preparar bem essa licitação, preparar bem o estudo sobre as tarifas, para se evitar isso quando o gestor quer realmente evitar. Infelizmente, essa relação, em muitos casos, promíscua entre o gestor e a empresa que executa o serviço de transporte urbano, ela gera dificuldades. Mas é bom que os senhores gestores fiquem alertas, porque nós vamos ter problemas sérios nos próximos tempos, porque os tribunais estão efetivamente realizando fiscalização nesse setor, e é importantíssimo que se compreenda da necessidade de se fazer com questionamento, com apoio técnico, apoio jurídico, qualquer um desse tipo de licitação. Esse atraso, essa demora, essa dificuldade, ela enseja, como nós dissemos no início da nossa apresentação, a ocorrência nefasta de contratos precários entre as administrações, o poder concedente e as empresas concessionárias. E isso está sendo muito fiscalizado, principalmente depois do escândalo do Rio de Janeiro, envolvendo autoridades da área de transporte, e vem criando muitas dificuldades até mesmo para os estados, para os que fazem concessões, as concessões maiores, e os municípios onde há concessão de vans, e também a questão do Uber, quer dizer, que trouxe aí uma modificação, uma mudança muito séria em relação ao serviço de concessionária de táxi. Então fica essa era a nossa mensagem, alertar vocês das dificuldades, e esse vídeo fica no YouTube disponível. Eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube. Quem assiste nossos vídeos, toda semana nós temos a live, que depois ela vai para o YouTube. A live é ao vivo no Instagram e depois ela vai para o YouTube. E você que está assistindo, se inscreva. É importante que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu não tenho nenhuma pergunta, não tenho nenhuma questão apresentada por nenhum de vocês. Fica aqui o nosso abraço, uma boa noite e obrigado por terem participado dessa nossa live. Forte abraço.